Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês a lição bíblica, hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com a lição 10, né, que diz: provai se os Espíritos são de Deus. Acredito eu que a lição de hoje ela fala muito ao seu coração, vai trazer um entendimento diferenciado, ou seja, nós vamos tentar trazer para vocês hoje uma visão diferenciada ou a nossa visão, tá? A nossa visão. Mas antes da gente começar, hoje estou com a Tatiane, que nós vamos, aliás, eu que sou acompanhante hoje na sala, né? Na Escola Bíblica, junto com vocês. Graça e paz. Bom dia, igreja, graça e paz. É um prazer estar aqui com você, Werley. É com muita satisfação que eu venho acompanhando a nossa EBD e a disponibilidade de todos os professores e a disponibilidade de vocês de estarem assistindo e contribuindo para a nossa igreja continuar crescendo. Então, hoje domingo, muito obrigado mesmo por vocês estarem sintonizando no nosso canal da Igreja Betel, enquanto esse período de pandemia que está acontecendo, falando sobre EBD, as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, sobre a parte eclesiástica, a parte religiosa. Hoje vocês que estão em casa, a lição ela é bem aderente à situação que nós estamos vivendo hoje. Por que eu falo sobre isso, Tatiane? Vocês estão aqui assistindo a nossa escola bíblica, mas se você procurar com o mesmo tema, vai encontrar uma outra pessoa ministrando em cima disso, com entendimento diferenciado. Se você estiver assistindo, daqui mais um pouco assistir o culto, você vai ouvir uma mensagem que Deus falará com você. E você vai depois mudar para um outro canal e você também vai acreditar que Deus falará com você. Mas só que você vai mudando de um canal para um outro, pessoas vão trazendo uma profecia, uma coisa ou outra, aí você vai saber o que é profecia, nós vamos tratar sobre isso aqui dentro dessa lição, e aí vem uma confusão da parte de espíritos. Ah, mas que espíritos são esses? Nós vamos falar, espíritos são de Deus ou não são de Deus? Tá? Mas antes disso, vamos lá, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, deixassem no ponto, tá? Lá em Neemias 6, 10, 14, e depois 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 e 1 Coríntios 14, 29. Eu sei que foi bem rápido, mas daqui a pouquinho eu vou passar para vocês de novo, para a gente poder fazer essa leitura. Só queria que vocês estivessem com a Bíblia de vocês bem próximo, seja ela eletrônica ou seja a Bíblia física mesmo, tá certo? O textuário da nossa lição é 1 João 4, versículo 1, né? Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Antes da gente entrar aqui, Tatiana, nessa lição, me recordo, teve uma certa feita, um período, um tempo, eu sou nativo de Formosa, Goiás, e sou evangélico já há um bom tempo. E numa igreja que nós estávamos, estava acontecendo um culto na nossa igreja lá. Aí, um dado momento, uma pessoa começa a falar em línguas estranhas. Comum, né? Para a gente no dia de hoje, nós estarmos num culto, louvando a Deus e sermos tomados pelo Espírito Santo de Deus e começarmos a transbordar do Espírito Santo de Deus e falar em línguas, né? Verdade. Só que nesse dia, uma pessoa começou a falar em uma língua totalmente estranha, não apropriadamente dito estranhas pelo que nós conhecemos nos dias de hoje, mas aquela que te trazia pavor. Aquela que te trazia pavor. E você e todos que estavam ali próximo começaram a se afastar daquelas pessoas. Eu deveria ter 11 ou 12 anos, e aí algumas pessoas começaram a pular os bancos, correndo para fora da igreja. Até que um pastor, ele veio, colocou as suas mãos na cabeça dela e falou: sai em nome de Jesus. E dali saiu um espírito ruim. Olha só o que é a parte que tem aqui, na verdade, prática.
através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, se está enganando, é para expulsar. Um outro período não tão distante daquele, aliás, distante do que nós estamos hoje, acredito que cerca de 10 anos atrás, já aqui no condomínio RK, estávamos um grupo de pessoas na casa de uma outra irmã, e lá nós começamos a orar. Aí tá lá, era um culto no lar. E aí, do nada, a pessoa começa a se encurvar e arrastar as mãos para baixo. Eu dei uma olhada, na época eu ainda não era casado com a Mônica, estava noivo. E aí eu somente coloquei as mãos para trás, puxando que ela viesse para trás. O meu sogro também estava do lado. Eu olhei para ele, ele também entendeu o que era, e os outros que estavam ali. Aquele espírito não pertencia a Deus. E nós expulsamos. E ele saiu em nome de Jesus. O que quer dizer isso? Se a igreja, através dos dons espirituais, discerne os espíritos enganadores. Na lição de hoje, nós vamos tratar sobre esses espíritos enganadores. E não é somente nos dias atuais. Eu citei aqui na nossa introdução 2 momentos. Há cerca de 20 anos atrás, não mais de 20 anos, quase 30 anos atrás, eu citei, eita, eu vou falando em tempo aqui, né? O tempo passa. E outro eu citei 10 anos atrás. Porém, a Bíblia aqui cita há muitos anos atrás, que isso também já acontecia. Então vamos para a leitura. Gostaria que Tatiana fizesse a leitura inicial e aí nós vamos dando o seguimento. Falar para vocês daqui, ela vai ler na versão que está na revista, né, se vocês puderem, tá? Eu não vou fazer igualzinho da outra vez, eu falei assim, olha, eu vou deixar o link aqui embaixo para poder pegar. Senhores, irmãos que estão em casa, pelo tema, tá? Pode dar um Google aí, procurar, provai se os espíritos são de Deus. Lição 10, tá? Vocês podem usar esse título para vocês encontrarem, caso vocês queiram acompanhar conosco essa lição, tá? A leitura da lição bíblica. Então vamos lá para a leitura. Tatiane. A leitura se encontra lá em Neemias 6, 10 a 14, e depois 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21 e 1 Coríntios do 14, 29. Diz assim: E entrando eu em casa de Semias, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, e para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noádias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vamos comentar um pouco sobre essa leitura. Neemias estava na reconstrução, tendo uma reconstrução. Profetas já tinham avisado a ele que haveria essa reconstrução, não é? E aí vem um outro profeta e dá-lhe uma profecia. Aqui, como o texto já foi lido, vamos trazer assim, não como uma profecia, vamos trazer como uma profetada. Dá-lhe uma profetada, dizendo que não era para ele poder seguir. O que eu acho interessante de tudo isso
É porque, assim, o inimigo das nossas vidas, ele procura áreas que possam minar nossas forças, né? E em algum momento aqui, aterrorizar Neemias e até mesmo paralisar aquilo que ele estava tentando fazer, tentando finalizar. E hoje a gente continua com essas mesmas situações, nos levando ao medo, né? Que o medo, ele tenta nos paralisar diante daquilo que nós temos para fazer, que o Senhor nos chamou para fazer. Naquele período, ele ia ter ali a reconstrução. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Um pastor, ele recebe um chamado de Deus, não é? Para poder dar continuidade ao seu trabalho ou trazer uma nova atividade para o seu trabalho. Aquilo que Deus falar no seu coração. Olha, vamos colocar o pastor Josué. Pastor Josué, né, nesse período de pandemia, conduz a igreja dessa forma. E então, o pastor Josué, sabiamente, ouviu a voz de Deus no formato de ouvir. Aí vem um outro e traz para ele olha, pastor Josué, acho que seria interessante que nesse período... Não, gente, não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Pastor Josué, acho que nesse período seria interessante o senhor fechar o templo. Né? Está tendo a pandemia, está vindo o decreto, está falando para não acontecer isso, fecha o templo, que vai ser melhor. O senhor vai poupar a saúde do senhor, o senhor vai poupar a saúde dos membros, então não vamos deixar acontecer. Então, isso aconteceu na época com Neemias. Né? E aí, da mesma forma, olha só, ele colocou, eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. E aí é interessante porque ele tem a identidade dele tão formada em Deus e firmada que não é qualquer coisa que faz ele sair daquilo que o Senhor chamou ele, o propósito dele. Então, isso hoje nos nossos dias, nós precisamos ter essa plena convicção do chamado nosso para que nós possamos continuar firmados a ponto de não sermos atacados por qualquer investida e saímos do propósito que o Senhor nos chamou. E, além disso, precisamos de ter a intimidade com Deus. Olha só uma parte bem interessante. Se ele não estivesse em intimidade com Deus, jamais ele saberia discernir. E ele examinou. Porque ela foi bem convincente na palavra para ele. Né? A situação que ela estava falando era uma realidade. E aí ele fala, né? Eu não sou desse tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida, me esconder no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí ele segue. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías. E sim que Tobias e Sambalate haviam pago pago a ele para me dar aquele conselho. Olha só. E eles deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Gente, observa a inteligência emocional que Deus deu àquele homem naquele momento. Ele percebeu a situação. Quantos hoje nós conseguimos visualizar nesse formato? Mas segura aí, já a gente entra nesse contexto aí, porque essa aqui é a parte introdutória, já a gente entra na parte bíblica. 1 Tessalonicenses 5, 20 e o 21. Não despreze as profecias, examinai tudo, fique com o que é bom, tá? No 21. 1 Coríntios 14, no versículo 29. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Ponto e pronto. Vamos para a lição, lá no item 1 da nossa lição, que diz: cuidado com os falsos profetas.
Aqui nós citamos a nossa introdução, os profetas. Então vamos só relembrar um pouquinho para vocês de quem é que nós estamos falando, né? Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Olhe só o detalhe que eles se apegaram. Gente, você sai da sua casa, então você encontra uma outra pessoa evangélica, uma pessoa cristã, crente, seja o nome que você queira dar. E aí, todos sabem que muitos cristãos, muitos evangélicos, são apegados a profecias. Prova gente, não sou contra o movimento pentecostal, o movimento neopentecostal. Eu não estou falando de movimento nenhum. Eu estou dizendo que no movimento pentecostal e o movimento neopentecostal, onde que as pessoas vão, e isso é muito mais fácil acontecer. Não estou dizendo que Deus não habita ali, não estou dizendo que Deus habita ali. Eu estou simplesmente citando um exemplo. Quero que vocês me compreendam para eu poder explicar melhor para vocês. Então, o que acontece? Sobradinho 2, vamos supor a situação. Sobradinho 2 tem uma igreja que o pessoal fala, olha, lá Deus vai falar com você. Lá tem um profeta, tem uma profeta de Deus que ela vai falar com você e sua vida vai mudar. E aí você pega o seu carro e segue até lá. Todos sabem que aquele cartão postal, que a propaganda que chegou até você, porque ali há a profecia. Né? Que ali há a profecia. E sabe que você dá crédito naquela profecia. E aí você dando crédito naquela profecia, pela sua situação, que talvez esteja vulnerável, você recebe aquela profecia. Pode ser que seja de Deus, pode ser que não seja de Deus. E aí, como você vai saber? Né? E ali os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor às palavras dos profetas. Então, traçaram-lhe um plano. Olha, vamos pagar uma pessoa que tenha aí uma credibilidade e aí vamos pedir para que ela vá lá nele e fale. Olha só um exemplo, um outro exemplo. Eu gosto de citar minha cidadezinha de Formosa porque aconteceu muita coisa. Certa feita, uma moça estava interessada num rapaz. Olha só, Tatiana, a moça estava interessada num rapaz. Só que o rapaz, ele namorava uma outra. Aí, vou chamar de mocinha e de senhora. O rapaz namorava a mocinha. E uma senhorinha chegou e falou bem assim, ô meu irmão, vamos no monte para poder orar? O rapaz falou assim, vamos sim, vamos no monte para poder orar. E foi somente ela e mais um, o irmão dela. Chegaram lá no monte, começaram a orar, e aí ela coloca a mão na cabeça dele e fala assim, olha, eis que eu te digo, o que está no ventre dela não é seu, e já está do tamanho de uma moela de galinha. E que para você procurar este vaso que vos fala. Ele ouviu aquilo lá, desceu decepcionado, ele estava noivo, não é? E no que ele desceu, já nervoso, raiou o dia, foi lá na casa da mocinha, aí falou assim, olha, nosso noivado está encerrado. Porque você está me traindo, você não poderia fazer isso, e falou muitas e outras coisas para ela. O certo é que acabaram o noivado. E aí depois, a profetisa, né, que deu a profetada nele, a senhorinha, chegou nele e disse, olha, meu irmão, eu falei aquilo para você. Primeiro ela certificou que ele tinha terminado o noivado dele e que não tinha sido acabado bem. Aí falou, olha, aquilo que eu falei para você é porque eu tenho interesse em você. E aquilo que Deus mandou você namorar, sou eu. O vaso que vos falava era eu. Quando ele percebeu,
já tinha acabado com tudo. Né? O que eu quero dizer para vocês muitas das vezes deixamos de dar crédito, ou muitas das vezes damos crédito onde que não precisa ser dado crédito. Você primeiro, qual era a atitude dele? Examinar primeiro se aquela profecia era de Deus, da forma que expressava, não é? Da forma que expressava. Então, esse era ali o momento. Então, é isso que aconteceu naquele povo. Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Vamos para o tópico 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele fez com excelência, né, Werley? Ele foi lá, ele identificou, e foi impressionante que ele identificou que ele não era sacerdote, que ele não podia entrar no templo, que ele poderia ser morto, mas por desobedecer um mandamento, uma lei. Então, assim, aí nós encontramos assim na Bíblia a existência de falsos profetas em várias, não só hoje, não só antigamente, mas no Antigo Testamento, na vinda, quando Cristo advertiu-nos também dos falsos profetas. A todo momento Cristo estava nos falando que muitos iriam pregar e fazer milagres e maravilhas no nome dele, mas que essas pessoas não seriam reconhecidas por ele. Então, assim, nós como igreja, e eu fico assim muito feliz em fazer parte da Igreja Betel, porque a gente é uma igreja que preocupa em doutrinar, em ensinar as pessoas, de buscar o conhecimento para que nós sejamos firmados e alicerçados dentro da palavra do Senhor, porque é ela que vai nos nortear. Então, assim, as profecias, ela é necessária? É necessária. É necessária, porque a gente precisa dessa exortação, a gente precisa dessa comunhão com a igreja e desse movimento que o Espírito Santo produz, mas nós também precisamos nos conhecer Deus se esforçar em conhecer Ele mais. E é essa busca em oração, jejum, estudo da palavra, é um conjunto de ações que vai nos dar vai liberar os dons do Espírito, a gente vai começar a ter o discernimento do Espírito Santo para saber se aquilo ali é de Deus ou não. Você é mãe. Sou mãe. Eu sou pai. Eu acostumo sempre fazer uma explicação bem tranquila. No meio da multidão que tem ali um monte de filhos, já foi no local, levou seus filhos para alguma festinha de criança. E lá do meio ele gritou assim: mamãe! Ali tinha várias, mas você sabia de qual era a voz, se aquele endereço do nome mamãe era para você ou não. Assim também eu como pai, já na escola, com os meus meninos, aí tá lá um fala assim, mamãe, ou mamãe não, no meu caso não, papai, aí eu, opa, meu filho tá me chamando. Ah, não, seu filho, eu falei assim, sim, teve um caso, eu falei assim, não, é meu filho que está me chamando. O que eu quero trazer isso? Quando você tem intimidade, você vai discernir no meio de tantos espíritos, de tantas coisas que tem, qual é o certo que está te chamando, né? Qual é a voz certa que tem e a forma que está te apresentando. Olha uma parte bem interessante que fala, né? Neemias, ele fala bem que no caso Neemias, né? Tinha um dever de examinar a profecia recebida e ele o fazia. Em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Gente, o nosso Deus não nos coloca para poder fugir da situação. Ele nos ensina e nos capacita a enfrentar qualquer que seja a situação. Pense bem, Moisés com aquele povo na frente dali do mar. Não, Moisés. Os outros ali no meio, não, Moisés. Rapaz, não tinha lá sepulcro suficiente para a gente, não. Olha só, um monte de água aqui, o exército aqui atrás da gente. Eu vou andar para cá, eu vou andar para lá, eu vou morrer. Mas ele não, opa, calma aí. O Deus que me enviou não foi para morrer não, meu amigo. Espera aí, só um pouquinho, olha. Abriu as águas e ali atravessou. É assim que Deus faz. Ele te coloca em uma situação e ele não te chama para poder fugir dos problemas.
Se ele colocou você naquela situação, porque ele te capacitou para aquele problema, para você resolver e transpassar daquele local. Vamos lá que o tempo para nós já está curto, né? Vamos lá no item 4, né? No item 4, como ela pediu para a gente poder dar uma lida. Por que devemos julgar as profecias? Falando para vocês, por que a gente deve julgar a profecia e não o profeta? Certa vez, eu na rodoviária, com uns colegas, e aí um homem que estava alcoolizado, era um pedinte, olhou para mim e falou assim, olha, você não deve estar no meio desse povo. Você é crente. Eu olhei para ele, naquele momento, eu sabia o que ele estava dizendo. Que aquelas palavras que ele estava falando eram verdadeiras. Eu poderia julgá-lo? Não. Não é? O que diz lá na Bíblia sobre isso? Que a palavra de Deus manda que a gente deve julgar a profecia, né? Não o profeta. E ela também nos fala que aquelas pessoas que profetizam, elas também são sujeitas a falhas. E também porque elas podem ter um conhecimento prévio sobre a minha vida, sobre a sua vida, e isso pode ter interferência no que ela vai falar. Por isso que a gente precisa estar sempre pedindo direcionamento ao Espírito Santo de Deus para estar conduzindo as nossas orações, a nossa vida, para que isso não venha acontecer conosco. E algo assim, e como que nós devemos julgar essas profecias, Werley? Examinando as escrituras, porque é ela que vai nos embasar, ela que vai nos dizer a verdade, porque muitas das vezes a gente vê palavras, a teoria da prosperidade, por exemplo, que é uma coisa que está super no auge, e a gente vê que vai totalmente contra a palavra do Senhor. Exatamente, ela vai totalmente contra. Então assim, e buscar, né, o dom de discernimento de espíritos, porque é ele que vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, assim, como igreja, nós precisamos estar buscando a todo momento os dons do Espírito Santo para que ele possa nos direcionar, nos conduzir e nos fazer ser canal, ser luz onde quer que nós estejamos, né? Então, para a gente poder concluir aqui no item 6, gostaria que Tatiana ela fizesse as honras da casa na conclusão. Quando as profecias elas são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados, e deste modo a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erro humano. E quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar as pessoas que usou erradamente o dom da profecia. É algo que ele também nos coloca, nos orienta, né? É que às vezes a gente não vai exortar a pessoa ou falar, você falou algo errado, não é isso, mas é trazer com que a pessoa um ensinamento com aquilo para a pessoa entender que o dom profético ele tem que ter uma seriedade ao ser falado, ao ser ministrado sobre a vida das pessoas. Ele não pode ser feito de uma forma discriminada. E quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. E ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Você trouxe um assunto que foi bem interessante. Vocês que estão acompanhando aí as mídias, né, vão poder observar esse assunto. Uma senhora, ela veio a público e falou que uma profetisa do cão, essa é a expressão dela, depois vocês dão um Google aí e vão saber de quem eu estou falando, profetisa do cão. Ela disse, a profetisa do cão falou que o casamento dela não seria, que ela não tinha, ou que ela tinha um calcanhar de Aquiles. E se o casamento dela acabasse, a vida dela ia acabar. E ela falou assim, olha, quem é essa profetisa do cão que falou isso? Porque isso não é profeta de Deus. Certo é que está rodando na mídia, não posso comprovar, mas está rodando na mídia que ela foi a mandante, né, do assassinato do seu esposo. E todo o império dela veio ao chão. A gente começa a ver as reportagens de ataques, as coisas que vão acontecendo, desencadeando em cima disso. Sendo ou não, ela deveria ter a sabedoria de analisar aquela situação e não ir a púlpito fazer algo desse modo.
Então, gente, era essa lição que nós queremos compartilhar com vocês. Esperamos, né, Tatiana, que tenha mudado o entendimento de algumas pessoas quanto provar se os espíritos são de Deus ou não. Através da história de Neemias, nós fizemos um paralelo com o nosso cotidiano, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, e tentamos evidenciar para vocês para que tragam uma diferenciação desse assunto para a melhoria da vida de vocês. Quero desde já agradecer a vocês por terem aberto, de certa forma, as portas da casa de vocês, as janelas, aí através dos smartphones e computadores, por a gente compartilhar esse tempo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu dia e abençoando a sua semana. Tatiane. Um dia abençoado e até a próxima aula. Não percam aí, continuem nos prestigiando na nossa EBD.